Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou trazer para vocês uma atualização sobre a economia americana, que a gente teve várias mudanças aí em relação ao Fed, taxa de juros, inflação. Vou falar também o que pode acontecer com a Bolsa Americana após esse primeiro corte de juros que a gente teve nos Estados Unidos, quais serão os impactos, principalmente em relação a isso, e também eleições americanas que acontecerão agora no comecinho de novembro, se não me engano, dia 5. E também vou aproveitar para falar nesse vídeo sobre o Copom, que é a taxa Selic, que voltou a subir, algo totalmente diferente do que muitos de vocês talvez estavam esperando, que não conhecem muito de economia e querem de certa forma entender um pouco mais qual que foi esse movimento, vou explicar para vocês, e o que isso impacta o dólar ou não, né? Se o dólar vai ficar mais barato pra gente ou se ele vai ficar mais caro. Então tudo isso que você vai ver nesse vídeo aqui, de certa forma, para te atualizar e você conseguir entender o que está acontecendo na economia Brasil, Estados Unidos e para onde está apontando. Bom, vamos começar com a economia americana, falando aqui da reunião do Fed que aconteceu nessa quarta-feira, super quarta, né? Onde tem a reunião do Fed americano e também do Copom no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, o Fed decidiu cortar 0,5% o juro, ou seja, 0,5%. Era esperado por uma parte do mercado 0,25%, uma outra parte 0,5%. Eu acredito que eu fui surpreendido com isso, tá? Eu esperava 0,25%, não 0,5%. Foi um corte um pouco mais robusto, né, para esse primeiro corte. A gente estava com as taxas de juros aqui em 5,5% durante um ano estáveis, né? Desde junho de 2023 até junho de 2024 não mexeu em nada e agora a taxa começou a cair 0,5%, saindo para 5%, antes 5,5%, agora 5%. E é importante comentar que desde 2020 que a gente não tinha um corte de juros, ou seja, fazia 4 anos. Então é realmente algo que acontece poucas vezes e é importante a gente ficar de olho. E aí, queria até mostrar para vocês quais são as expectativas do mercado em relação aos juros americanos para as duas próximas reuniões do ano, né? A gente vai ter mais um no dia 7 de novembro, dia 18 de dezembro e acaba as reuniões do Fed em 2024. Então o mercado espera 68% que o juro chegue a 4,75%, então eu estaria falando aí de um corte de mais de 0,25% na próxima reunião e em dezembro um corte aí de mais 0,25% ou 0,5%. O mercado ainda está indeciso, mas com certeza mais 2 cortes a gente vai ter nesse ano de 0,25%, pelo menos que o mercado está já prevendo. E esse corte de juros nos Estados Unidos aconteceu principalmente por alguns fatos. O primeiro deles, inflação americana. A gente viu a inflação americana caindo, né, principalmente desde março. A gente viu que ano passado ela não caía menos de 3%, voltou a subir no começo desse ano de 3% para 3,5%, então de fato não cortaram a taxa de juros. E aí desde março a inflação americana cai de 3,5% para 3,4%, 3%, 2,9% e caiu agora em agosto para 2,5%. A meta deles é 2%. Então assim, tá bem perto da meta. Eles viram já que a inflação deu uma andada, foi até uma fala deles, eles estão vendo progresso, ainda não estão comemorando, né, porque ainda não chegou na meta deles. Então esse corte de 0,5% já é indicando que, cara, já deu o suficiente, os taxas de juros mais elevados nos Estados Unidos, não vamos causar maiores problemas lá na frente com uma possível recessão ou crise. Vamos já começar a cortar agora porque a inflação já está respondendo. Ou seja, a economia americana já está dando uma segurada e está diminuindo a inflação, por isso que os juros ficam mais altos. Agora, diminuindo os juros, vai começar a voltar a girar a economia americana para crescer mais e, obviamente, manter essa inflação. E aí, por outro lado, tem também um ponto que eles comentaram nessa última reunião, que é em relação ao mercado de trabalho americano. A taxa de desemprego nos Estados Unidos bateu 4,2%, né, que é uma taxa relativamente um pouco mais alta, que a gente viu aí 3,5% batendo em 2023, né, aumentou para quase 4% no início de 2024, agora 4,2%. E o Fed já disse que eles não querem que aumente muito mais do que isso, tá? Eles meio que já entenderam que agora é um patamar já ok de taxa de desemprego, mais do que isso poderia gerar alguma recessão. Então eles querem diminuir essa taxa de desemprego ou manter ela nos próximos 2 anos. E aí eles vão ter que fazer isso muito bem ali com as ferramentas que eles possuem, né? Então cortar os juros já também é mostrando que, cara, não dá pra gente deixar os juros tão altos por tanto tempo, né? Senão vai poder impactar um pouco mais a taxa de desemprego, que agora, de acordo com eles, está num nível já interessante para que a inflação continue a cair. Eles acreditam que a inflação ainda continuará a chegar bem perto dos 2% nos próximos meses. E aí vem um dos pontos mais importantes, né? Porque a cada 12 reuniões eles trazem uma projeção para que eles esperam para o final do ano, 2024, 2025. E o que mudou, tá? Basicamente, eles acreditam que o PIB americano vai crescer 2% em 2024, 25, 26, 27, ou seja, eles não acreditam numa recessão, porque uma recessão seria PIB negativo, né, durante alguns trimestres. Então eles não mexeram nisso, então eles não acreditam de fato numa crise. E aí já falando de taxa de desemprego, eles basicamente aumentaram um pouco, né, a expectativa para finalizar esse ano em 4,4, antes era de 4 a taxa de desemprego. Então eles querem manter esse patamar para os próximos anos.
anos, e se a gente vê a taxa de desemprego subir um pouco mais rápido, pode ser que eles venham cortar juros um pouco mais forte para evitar que essa taxa de desemprego aumente repentinamente e crie talvez uma recessão ou uma crise. Além disso, sobre a inflação, um ponto positivo é que eles já estão prevendo que a inflação vai ficar um pouco menor para o final do ano do que era esperado. Isso é um ponto legal, né? Então, ao invés de 2,6 para 2,3 no final do ano e caindo aí para 2% em 2025, 26, que é a meta deles. Por isso já começaram a cortar os juros. E aí, falando em juros, antes a expectativa era de 5% a gente finalizar esse ano a taxa de juros americana. E eles colocaram agora para 4%. Então, por isso que a gente já está prevendo mais 2 cortes até o final do ano para chegar nesses 4,5%, 4% de taxa de juros, virando 2025 aí numa taxa de juros menor do que a gente esteve durante esse ano todo, tá? Então esse é um ponto muito importante, que o Fed já está prevendo mais cortes, uma agressividade maior na diminuição de juros, já tentando evitar alguma crise que venha gerar lá na frente. Bom, e aí que vem uma grande pergunta, né? Pô, Léo, mas beleza, a gente viu esse movimento de corte de juros, o que vai acontecer com a Bolsa Americana? Bom, a gente pode olhar para o histórico, né? Historicamente, após o primeiro corte de juros, 12 meses depois, o que acontecia com a Bolsa? Então ele pegou todos os momentos aqui da economia em que a gente teve um primeiro corte de juros e quanto a Bolsa valorizou, né? A Bolsa Americana, o S&P 500, valorizou nos próximos 12 meses após o primeiro corte. E o que a gente consegue ver é que 90% das vezes a Bolsa valorizou 10, 20, 30%, 12 meses depois após o primeiro corte, que seria no caso de quarta-feira. O que é um dado bem interessante, mostra que a gente tende a mais ganhar do que perder com esses cortes de juros no médio e longo prazo. E os únicos 2 momentos em que a gente teve prejuízos, né, desvalorizações da Bolsa Americana, foram em 2 momentos que geraram crise, né, que foi o ano de 2001, que foi a bolha.com, 2007, né, foi a quebradeira dos bancos, crise bancária ali em si, né, com as dívidas. Então foram os 2 anos que, independentemente da taxa de juros cair, isso não mudou nada porque de fato aconteceu uma crise, uma recessão. Então isso aqui é legal a gente ver. O outro ponto importante é esse gráfico aqui, que pega um histórico com uma média também, onde essa linha pontilhada é exatamente após o primeiro corte de juros, e aqui essa linha aqui, cinza, clarinha, é a média da Bolsa Americana nas últimas vezes que teve o primeiro corte. Então o que a gente vê aqui? Que na média, depois do primeiro corte, a Bolsa ela dá uma recuada, ou seja, ela cai um pouco nos primeiros 1, 2 meses e depois ela tende a voltar, né? Na média, historicamente, ela ficou no 0 a 0 nos próximos 6 meses, mas nos próximos 12 meses ela valorizou positivamente. E aí o que a gente viu em 2019, que foi a última vez, a gente viu uma queda da Bolsa Americana nos primeiros 1, 2 meses depois do primeiro corte, que é o que eu acredito também, tá? Acredito que a bolsa venha a ter uma correção, o pessoal fazendo um pouco de lucro aí com empresas como a Nvidia, né, as de IA em si, mas em 2019, olha que interessante, deu quase 3 meses do primeiro corte e a bolsa deu uma disparada para cima, né, valorizou bastante, que é o que a gente viu normalmente depois do primeiro corte, os próximos 12 meses são de valorização. Então o que eu falaria para esse momento para vocês? Vocês podem começar a fazer um pouquinho de caixa, 3, 4% da carteira, mas continuar aportando normalmente, porque a bolsa vai valorizar no longo do tempo e você pode aproveitar essas pequenas quedas que podem acontecer, né? A gente está olhando para o histórico, mas na média, quando acontecia a mesma coisa que está acontecendo agora, ela caía nos próximos 1, 2 meses. Então você pode aproveitar para comprar mais quando a bolsa cair com o seu caixa, mas continuaria seus aportes normalmente para não perder essa possível alta que a gente vem a ter. E aí, comentando brevemente sobre eleições americanas, antes de a gente falar de taxa Selic no Brasil e dólar. Bom, eu sei que muitos de vocês estão preocupados, né, sobre o que vai acontecer com a eleição americana em novembro, se isso vai impactar a bolsa ou não. O que a gente tem que ver é o histórico da bolsa americana em relação aos presidentes, seja de esquerda ou direita, né, que é republicano, democrata, mas aqui a gente vê um histórico que a própria Avenue criou, né, da bolsa americana com os seus presidentes em cada um dos seus mandatos. Então a gente vê que, independente do presidente que você goste ou não, se é de esquerda ou de direita, a bolsa valorizou ao longo dos anos. Então, de novo, não fiquem se preocupando com qual presidente vai entrar para os Estados Unidos, se é a Kamala Harris, se é o Donald Trump. O que importa para você é você continuar investindo ao longo do tempo, que isso vai te trazer grandes valorizações, porque todos os presidentes conseguiram entregar valorizações de bolsa americana durante o seu período de mandato. E aí, até um ponto importante, aqui tem um estudo que traz desde 1984 a 2023 a média de como que foi os anos de eleição. Então, todos os anos de eleição, a bolsa americana na média sempre subiu, sempre valorizou. E aí, chegando perto de novembro, que é quando tem o dia da eleição de fato, ela cai um pouco na média, ela sempre corrige, porque é aquele medo do mercado, indecisão do que vai acontecer, quem será o novo presidente. E depois da decisão,
historicamente ela deu uma boa disparada, principalmente ali metade de novembro e dezembro inteiro. Então isso mostra que o mercado pode ser um pouco fomentado com a decisão pós-eleição, tá? Então isso é muito legal de a gente ver também. Bom, e agora falar sobre a decisão do Copom aqui, da taxa Selic e o que pode acontecer com o dólar. Mas queria aproveitar esse momento para comentar vocês sobre a consultoria da Dollarame. Se você tem interesse em ter uma carteira montada por nós, da Bolsa Americana para você, fazer um acompanhamento de perto, né, ter acesso a todas as nossas carteiras recomendadas e de certa forma não demandar tanto tempo para fazer a carteira, entender o que é bom para você ou não, a gente tem a consultoria aqui que a gente faz tudo, faz calls com você, tira todas as suas dúvidas. Então assim, é excelente para você que quer ter um crescimento de patrimônio ideal, saber que está investindo nas coisas certas. E se você tem interesse em marcar uma call com a gente gratuita para entender como funciona a consultoria, se é para você ou não é, a gente não vai cobrar nada para essa primeira call. Você só precisa preencher um breve formulário que eu vou deixar aqui o QR Code aqui em cima ou no link da descrição. Em um minutinho você preenche esse formulário, a gente te chama e marca uma call. Mas se eu fosse você não demoraria, porque agora esse mês de setembro já está lotado, a gente vai começar a ter só para os próximos meses, né? Setembro, outubro aí que a gente começa a alocar a nossa agenda, tá? Então se você quer investir melhor nos Estados Unidos, tendo a certeza do que você está comprando, tendo pessoas que estudam com isso, a Dollarame com certeza consegue te ajudar. Bom, agora voltando aqui para Copom em dólar, vamos começar com a taxa Selic, né? Que a gente viu um movimento contrário dos Estados Unidos, por isso que é super quarta. O Copom decidiu aumentar a Selic em 0,25%, né? Um movimento totalmente contrário, porque Estados Unidos desceu 0,5% e Brasil subiu 0,25%. E o que está acontecendo no Brasil, né? A gente viu a taxa Selic aí bater 10,5%, ela estava em 13,75%, caiu para 10,5% e agora subiu para 10,75%. E aí um ponto que eu estava observando historicamente é que esse foi uma das altas após um corte de juros de Selic, né, mais rápidos, né? Porque se a gente olhar historicamente, quando a Selic começou a cair, ela caía seus 7%, 8%, ou seja, saía de 13% para seus 7% ali. Então a gente tinha quedas bem fortes de Selic, né? Depois mantinha a Selic num patamar ali de 8%, 8,5% e depois voltava a subir a Selic, né? E grandes quedas a gente via. E o que a gente viu agora foi uma queda da taxa Selic, uma queda pequena, né, de 3%, de 13,75 para 10 ali, 3% é pouco, e já começou a voltar a subir. E aí isso me traz alguns pensamentos. O primeiro deles é um descontrole do governo atual com as contas públicas, né? A gente tá vendo o governo atual gastar mais e isso de certa forma gera mais inflação, e também o dólar disparando absurdos, né? Então se você aumenta um pouco a taxa Selic aqui, você traz mais atratividade de dólar para o país. E é exatamente isso que eu vejo que está acontecendo. A inflação do Brasil, ela deu uma caída, né? Se você olhar de setembro de 2023 para setembro agora, agosto de 2024, tá em 4,24%, mas ela já foi menor em abril, 3,69%, e a meta da inflação aqui no Brasil é de 3%, com uma tolerância de até 1,5%, ou seja, no máximo eles toleram 4,5% de inflação aqui no Brasil. E eles estão vendo que essa inflação ela vai ter uma subida ali em setembro, outubro, talvez passar os 4,5%, e por isso estão subindo a taxa Selic de novo, para tentar dar uma corrigida nessa inflação que vai tender a voltar a subir. Isso porque o preço da energia tende a subir agora em setembro, né? A bandeira aumentou. Queria saber até na sua casa, se você mora no Brasil, se você tá pagando energia um pouco mais cara. E o preço dos alimentos vão aumentar também por conta dessas queimadas que a gente tá tendo no Brasil como um todo, que vai fazer o preço do alimento subir e a inflação também subir. Então assim, tá tendo uma despreocupação do governo em relação às contas públicas, isso tá afetando a inflação, tá tendo queimada aumentando o preço de alimento, energia, tudo isso faz subir a inflação. Então o Banco Central já vendo isso, o Copom como um todo, já decide aumentar a taxa de juros um pouco mais, já prevendo que essa inflação tende a bater a tolerância máxima deles de inflação aqui no Brasil. Então é aquilo, né? O governo brasileiro um pouco atrapalhado aí com as suas mudanças, com inflação totalmente contrário, né, ao movimento do mundo, né, que é a diminuição de juros no momento. Bom, aí pelo lado positivo, pra gente que investe no exterior, o dólar tende a ficar um pouco mais atrativo. Se a gente olhar em 2024, o dólar subiu já 12,5%, né? Ele começou o ano com 4,90, bateu 5,60, 5,80. Agora o dólar tá 5,46 depois da decisão do Copom, do Fed. E eu acredito que com o Copom subindo um pouco os juros e o Fed diminuindo um pouco os juros lá nos Estados Unidos, isso traz um pouco mais de atratividade aqui para o Brasil em relação à renda fixa. Então eu acredito que vai ter um pouco mais de entrada de dólar no país, fomentando o Ibovespa, fomentando de certa forma o dólar, fazendo com que o dólar caia um pouco mais, tá? Não sei se ele vai cair para 5,30, 5,20, mas esse movimento contrário aqui do Brasil tende a deixar o dólar um pouquinho mais baixo. Não sei se isso vai acontecer, é minha expectativa. Até que a gente viu aqui o dólar caindo para 5,46. Aproveitei esse movimento aqui, fiz alguns aportes já para pegar esse dólar um pouco mais baixo, até porque 5,40 a última vez que a gente viu
foi em junho e a gente tá em setembro, né? Então tem que aproveitar esses momentos. Então essa é a minha expectativa em relação ao dólar, tá? Até uma leve queda juntamente com o investidor olhando a renda fixa aqui no Brasil um pouco mais atrativa. Só que isso não depende só do Selic um pouco mais alto, a renda fixa mais atrativa no Brasil, e sim também de como o governo está olhando para a política fiscal, política econômica como um todo aqui no Brasil. Se eles continuarem gastando a rodo, isso vai gerar problema e o gringo não vai colocar dólar no país e aí o dólar vai subir. Então não dá pra gente olhar só um fato e tendenciar que aquilo vai acontecer por causa daquele fato. Tem que olhar o contexto como um todo. E até queria aproveitar e pedir a sua opinião. O que você achou desse vídeo e o que você acha da economia americana, no Brasil, do dólar? Comenta um pouco sobre o que você está entendendo e o que você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se você aproveitou bastante. E se você gostou, deixa a curtida aqui embaixo que eu vou trazer mais vídeos atualizando vocês. Tô super positivo com a Bolsa Americana em si, continuo fazendo meus aportes, comprando, tô fazendo um pouquinho de caixa para aproveitar essa possível queda que a gente vem até aí com os cortes de juros, mas no longo prazo a bolsa só tende a subir e se você deixar de investir por conta de medo agora, você vai perder uma grande alavancada nos próximos anos aí. E lembrando, se você quiser ter uma consultoria para investir no exterior sem conflito de interesses, ou seja, a gente vai recomendar o que é bom para você ganhar valorização na carteira e a gente não tem comissão nenhuma por recomendação, diferente de alguns assessores aí, né, que talvez vocês conheçam, que ficam empurrando o produto que traz mais rentabilidade para o assessor e não para você cliente. E a gente olha aqui de uma outra maneira na Dollarame, né? Nossa consultoria é montada para você. Ou seja, se você ganhar mais rentabilidade, você vai querer manter a consultoria com a gente, que é um valor anual, né? Então a gente tem que entregar resultado para você. Então se acredita no nosso propósito, nas nossas recomendações, eu tenho certeza que a gente vai te ajudar muito nos investimentos internacionais. E aí só você preencher um breve formulário aqui no QR Code aqui em cima ou link na descrição, e a gente te chama para uma call para explicar um pouquinho mais. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, até mais!